A chuva caía com tudo no asfalto do porto, como se milhares de pequenos punhos estivessem batendo sem parar. Naquela noite escura em Santos, o barulho quase abafava todos os sons, mas não o grito. A cabeça de Tiago Mendes levantou rápido do esfregão quando ele ouviu uma voz de mulher, apavorada, vindo das sombras entre os armazéns. Sem hesitar nem um segundo, ele largou todo o material de limpeza e correu na direção do som. Os anos de treinamento no Exército Brasileiro voltaram automaticamente. Pela manhã, em vez de estar sendo comemorado por salvar uma vida, Tiago se viu desempregado, segurando uma carta de demissão com as mãos ainda enfaixadas. Mas o que a jovem que ele salvou fez em seguida mudaria tudo, provando que a justiça às vezes chega pelos caminhos mais inesperados. Fica com a gente nessa história impressionante, de como um ato de coragem gerou uma onda enorme de mudança. Como a justiça foi restaurada, e como um simples faxineiro anônimo se tornou um símbolo vivo de bondade e integridade. Num mundo que quase tinha esquecido como é o verdadeiro heroísmo, Tiago Mendes seguia pela vida com uma quietude disciplinada, que tinha sido muito útil durante seus 8 anos no Exército. Agora, aos 42 anos, ele aplicava a mesma precisão no seu trabalho modesto como faxineiro noturno no Porto de Santos, encontrando dignidade em pisos limpos e lixeiras esvaziadas. Coisas que pouca gente notava ou valorizava. Seu rosto marcado pelo tempo raramente se abria em sorrisos largos, exceto na presença da sua filha Laura, de 7 anos. Ela era o universo dele, a razão de ele trabalhar à noite, para poder estar presente quando ela voltasse da escola, ajudar com a lição de casa, e colocá-la para dormir antes de ir pro turno. Desde a morte da esposa 3 anos atrás, Tiago reconstruíra sua vida em torno de um único propósito: dar estabilidade e amor para Laura. Ele falava pouco sobre seu passado militar. Preferia ler historinhas de cavaleiros valentes e guerreiros honrados na hora de dormir, em vez de contar suas próprias experiências. O que importava não era quem ele tinha sido, mas quem ele era para Laura. Pai, por que você trabalha quando todo mundo tá dormindo? Laura perguntou uma vez. Para eu poder estar acordado quando você estiver, ele respondeu simplesmente, passando a mão nos cabelos loiros dela. Isso é tudo que importa. Todo dia de manhã, depois do turno, Tiago caminhava 6 quadras para economizar a passagem de ônibus, chegando em casa bem na hora de fazer o café da manhã da Laura antes da escola. Dona Rosa, uma vizinha idosa, cuidava da Laura nas noites até o turno dele começar. O esquema não era perfeito, mas funcionava. Um equilíbrio de salário mínimo, orçamento apertado, e horas preciosas com a filha. O porto às 2 da manhã era o domínio de Tiago. Um mundo de sombras e ecos onde ele se movia de forma metódica na sua rotina de limpeza. A chuva de abril estava implacável aquela noite, formando rios entre os armazéns e docas de carga. Tiago tinha acabado de terminar de passar o pano no corredor principal, quando o som cortou através do barulho da chuva. Um grito de mulher, agudo, cheio de terror. O corpo dele reagiu antes mesmo da mente processar. Largou o esfregão e saiu correndo na direção do grito, o coração disparado no peito. Ao dobrar a esquina do armazém 7, ele viu a cena. 2 homens encurralando uma jovem contra a parede do prédio. Um tapava a boca dela. O outro tentava pegar a bolsa. Os olhos dela, arregalados de medo, encontraram os de Tiago. Ei! A voz de Tiago ecoou com a autoridade que ele não usava desde que deixou o exército. Os 2 homens viraram, assustados por um segundo. O que veio em seguida foi rápido e violento. O agressor maior partiu para cima de Tiago com uma faca, cortando o antebraço dele antes que Tiago conseguisse desarmá-lo com um movimento treinado. O segundo homem fugiu imediatamente. Tiago dominou o homem da faca com o mínimo de força possível, mantendo ele imobilizado até a jovem conseguir chamar a polícia no celular. Você tá machucada? Tiago perguntou para a mulher trêmula. Ela balançou a cabeça, os olhos cheios de choque e gratidão. Obrigada. Ela sussurrou. Eles iam. Não conseguiu terminar a frase. Quando a polícia chegou, Tiago já tinha enrolado o braço sangrando com um lenço. Ele deu o depoimento de forma breve, recusando atendimento médico apesar da insistência do policial. Precisava terminar o turno. O remédio da asma da Laura venceria amanhã, e ele não podia perder o trabalho. Você devia dar uma olhada nisso, o policial disse, olhando pro curativo improvisado. Tá tranquilo. Tiago respondeu. Já passei por coisa pior. Ele voltou pro esfregão abandonado.
Terminou o turno como se nada tivesse acontecido. E bateu o ponto às 7 da manhã com a mesma eficiência silenciosa de sempre. Tiago chegou pro turno da noite seguinte. E encontrou seu supervisor, seu Paulo, esperando com um envelope na mão. A decisão da empresa era lamentável, mas necessária. Demissão imediata. Você abandonou sua área de trabalho. Seu Paulo explicou, sem conseguir olhar nos olhos de Tiago. Fez uma intervenção não autorizada. Gerou responsabilidade para a empresa. Violação clara do regulamento. Tiago ficou em silêncio, o braço enfaixado latejando por baixo da manga da jaqueta. Eu preciso terminar essa semana. Ele disse por fim, a voz firme. O remédio da minha filha. O pagamento final já está incluído. Seu Paulo cortou, empurrando o envelope. Desculpa, Mendes. Minhas mãos estão atadas. Tiago não discutiu. Nunca discutia. Simplesmente pegou o envelope e saiu noite adentro. A cabeça calculando quanto tempo conseguiriam esticar aquele último pagamento, quais contas podiam esperar e quais não. Em casa, Tiago sentou na mesinha da cozinha pequena, olhando as passagens de trem que ele guardava pro aniversário da Laura. A filha dormia tranquila no quarto ao lado, sem saber que tudo tinha mudado. Ele enterrou o rosto nas mãos, permitindo-se um raro momento de desespero. Não sei o que vou fazer agora. Ele sussurrou para a cozinha vazia. Uma batida na porta o assustou. Do lado de fora estava uma jovem de casaco caro, cabelo impecável apesar da chuva que ainda caía. Demorou um segundo para ele reconhecer. Seu Mendes. Ela disse, eu sou a mulher que o senhor salvou ontem à noite. Posso entrar? O nome dela era Letícia Albuquerque. Ela explicou, parada na sala simples dele, com a postura de quem estava acostumada a ambientes bem maiores. Queria agradecer pessoalmente. Ela continuou. A polícia me disse onde te encontrar. Tiago assentiu desconfortável. Qualquer um teria feito o mesmo. Não. Ela respondeu firme. Não teriam. A maioria das pessoas teria virado a cara. Ligado pro segurança? Talvez se a consciência apertasse. Ela olhou ao redor, reparando nas fotos da escola da Laura e nos frascos de remédio na bancada. Como tá o seu braço? Tá bom. Tiago disse automaticamente. Só um arranhão. Os olhos de Letícia se estreitaram. A polícia me contou que você se machucou me salvando. Eu insisti para eles me passarem seus dados. Ela fez uma pausa. Também me contaram que você estava trabalhando no momento. Liguei para a administração do porto hoje de manhã para te elogiar. A expressão dela escureceu. Foi aí que eu soube o que eles fizeram. Tiago desviou o olhar. É política da empresa. Eu abandonei meu posto. Você abandonou seu posto para salvar a minha vida. A voz de Letícia era aço por baixo da seda. E eles te demitiram por causa disso. Ela puxou um cartão de visitas. Papel grosso, letras em relevo. Eu sou a diretora de comunicação da indústria Vargas e filha do senador Roberto Carvalho. Tiago olhou pro cartão sem entender. Meu pai. Ela continuou. Tem lutado há anos por maior proteção para os trabalhadores que agem em situações de emergência. E eu passei a carreira toda denunciando injustiças corporativas. Ela olhou direto nos olhos dele. Seu Mendes, você me deixaria contar a sua história? Eu não aceito caridade. Tiago disse firme na manhã seguinte, enquanto Letícia sentava do outro lado da mesa num boteco simples. Laura estava na escola e ele tinha aceitado o encontro depois de muitas ligações dela. Isso não é caridade. Letícia respondeu, deslizando o tablet para ele. Na tela tinha um rascunho de release. Isso é justiça. E uma chance de garantir que o que aconteceu com você não aconteça com mais ninguém. Tiago leu o documento. Desconfortável de se ver descrito como herói e ex-militar. Ele sempre preferiu o anonimato, se sentindo seguro sendo invisível. Meu pai tenta aprovar lei de proteção ao trabalhador há anos. Letícia explicou. Sua história pode fazer a diferença. Colocar um rosto humano no problema. Por que você se importa tanto? Tiago perguntou direto. Isso acontece com as pessoas todo dia. A postura profissional de Letícia rachou um pouco. Porque eu sei como é quando o sistema falha com quem merece coisa melhor. Ela hesitou. Minha mãe era enfermeira e perdeu o emprego depois de denunciar falhas de segurança. Nunca mais achou trabalho equivalente. Ela endireitou os ombros. Você me ajuda, seu Mendes? Não por você, mas por quem pode passar pela mesma coisa. Tiago pensou na Laura, nos valores que ele tentava ensinar para ela. Fazer o certo mesmo quando é difícil. Ele assentiu devagar. Me diz o que você precisa que eu faça. 3 dias depois,
Tiago estava desconfortável num terno emprestado do irmão de Letícia. Logo ao lado do palco num salão de hotel lotado de jornalistas. Laura sentava ao lado dele, balançando as pernas nervosa. O melhor vestidinho passado com capricho de manhã. Tem certeza disso, pai? Ela sussurrou, sentindo a tensão dele. Tiago não tinha certeza nenhuma, mas assentiu mesmo assim. Às vezes a gente precisa falar, mesmo quando é difícil. No palco, Letícia dominava. A voz clara e apaixonada enquanto contava os fatos daquela noite chuvosa. Tiago me salvou, ela disse, apontando para onde ele esperava. E depois eles demitiram ele. É esse o mundo que a gente quer? Onde fazer o certo traz punição? Onde a política da empresa valoriza patrimônio mais que gente? Onde um pai solo perde o ganha-pão porque escolheu ajudar alguém em perigo? Os flashes das câmeras pipocaram quando Tiago subiu ao palco, a mãozinha da Laura apertada na dele. Ele falou breve e simples sobre o serviço militar, a vida de pai solo, e a crença em ajudar o próximo. Eu não me arrependo do que fiz. Ele concluiu. Faria de novo amanhã. Todo mundo deveria poder ajudar o outro sem medo de consequência. À noite, a história de Tiago já estava bombando no país inteiro. O vídeo da câmera de segurança do porto mostrando o resgate foi liberado e rodava em todos os canais. A frase "o guerreiro silencioso" aparecia nas manchetes. Com milhares de pessoas compartilhando suas próprias histórias de injustiça corporativa. Uma foto da Laura abraçando o pai na coletiva virou o emblema não oficial do movimento. O orgulho puro de uma criança pela coragem do pai tocou todos os lados. Artigos de opinião saíram com títulos tipo "Faxineiro que limpou nossa consciência" e "Quando o sistema pune heróis". Em 48 horas, a administração do porto soltou nota pública reavaliando os protocolos de emergência. No terceiro dia, concorrentes já anunciavam mudanças nas próprias políticas, para não cair no mesmo rolo. Tiago assistia tudo com incredulidade do quarto de hotel que o time de Letícia tinha reservado. Eu nunca quis essa atenção toda, ele disse para ela enquanto outro jornal passava na TV. Às vezes a atenção encontra exatamente quem estava fugindo dela. Letícia respondeu. Porque é exatamente quem precisa ser visto. Laura, encolhida ao lado do pai no sofá do hotel, olhou para ele. Dona Rosa disse que você tá famoso agora. Ela falou. Disse que a gente ficou rico? Tiago riu baixinho. Não, filha. A gente continua sendo as mesmas pessoas de antes. Mas não eram. Não de verdade. Algo fundamental tinha mudado. Não só na visão do público, mas dentro do próprio Tiago. Por anos ele tinha mantido a cabeça baixa, achando que ser invisível era segurança. Agora ele estava visível, e com essa visibilidade veio um poder inesperado. A carta chegou pelo correio no 5º dia. Pedido formal de desculpas do Porto. Oferta de reintegração com pagamento retroativo. E um cargo novo de supervisor de segurança com salário bem maior. Tiago leu 2 vezes. Depois deixou de lado. Quando Letícia ligou para saber da decisão, a resposta dele foi imediata. Eu não volto para um lugar que só valoriza o certo depois da pressão pública. Ele disse. Esses valores não existiam quando realmente importava. Ótimo. Letícia respondeu, surpreendendo ele. Porque eu tenho algo bem melhor em mente. Meu pai quer te conhecer. O gabinete do senador Roberto Carvalho transmitia poder sem ostentação, exatamente como o homem. Ele se levantou para cumprimentar Tiago com um aperto de mão firme e calor genuíno no olhar. Seu Mendes. O senador disse. Minha filha me contou que você é exatamente o homem que eu estava procurando. O senador explicou o programa de apoio a veteranos que ele criará para ajudar militares na transição para a vida civil. O que faltava era um diretor que entendesse os 2 mundos de verdade. Alguém que viveu isso. Alguém que enfrentou os desafios na pele e manteve a integridade. Tiago olhou para Letícia, que assentiu encorajando. Senador, eu sou só um faxineiro. Tiago disse com cuidado. Não. O senador respondeu. Você é um homem de princípio que trabalhava como faxineiro. Tem uma diferença enorme. Nas semanas seguintes, enquanto a atenção da mídia continuava crescendo, Tiago se viu no centro de um movimento que só aumentava. Projetos de lei de proteção ao trabalhador ganharam novos apoiadores em 3 estados. As ações do Porto caíram 11 pontos. O antigo supervisor de Tiago deu entrevista anônima dizendo que se arrependia da decisão da empresa. A entrevista no programa matinal nacional não foi ideia de Tiago. Mas a empolgação da Laura em ver um estúdio de TV de verdade venceu a relutância dele.
O apresentador foi respeitoso, perguntando sobre o novo cargo ajudando veteranos a encontrar emprego digno, e sobre o projeto de lei que agora andava na comissão. Estão te chamando de o guerreiro silencioso na internet. O apresentador comentou. Como você se sente com isso? Tiago pensou um instante. Eu conheci guerreiros de verdade. Ele disse. Eles não fazem o que fazem por reconhecimento. Fazem porque é o certo. Tem milhões de pessoas fazendo essas escolhas todo dia. Só não ouvimos as histórias delas. Mas agora estamos ouvindo a sua. O apresentador apontou. Tiago concordou. E talvez seja exatamente esse o ponto. Talvez a gente precise desses lembretes de que as pessoas comuns ainda se importam umas com as outras. Os produtores tinham preparado uma surpresa. Um vídeo com pessoas inspiradas pela história de Tiago. Uma adolescente que organizou protesto quando a escola tentou demitir uma professora querida. Um motorista de ônibus que parou para ajudar um idoso caído mesmo estando atrasado. Uma enfermeira que denunciou falhas de segurança apesar de ameaças. Tiago assistiu em silêncio absoluto. Depois olhou direto para a câmera. Eu não sou especial. Ele disse. Eu só fiz o que a maioria faria se não tivesse medo da consequência. É isso que precisa mudar. O medo. Naquela noite, enquanto ele ajeitava Laura na cama no apartamento temporário, ela olhou para ele com os olhos brilhando. A Jamie da escola disse que você tá famoso agora. Ela falou. Disse que a mãe dela mostrou sua entrevista. Eu não sou famoso. Tiago garantiu. Só tô fazendo um tipo diferente de trabalho agora. Laura balançou a cabeça com a certeza típica de criança. Meu pai é o homem que a gente lê nos livros de história. Ela declarou. Aqueles que fazem coisas corajosas mesmo quando é difícil. Pela primeira vez desde aquela noite chuvosa, Tiago sentiu o peso nos ombros aliviar. Não por causa da fama ou da oferta de emprego, mas porque a filha tinha visto ele defender algo que importava. 6 meses depois, Tiago estava na porta da nova casa deles. Uma casa modesta mas confortável. Com um quintal onde Laura podia brincar. O trabalho no programa de veteranos tinha dado um propósito maior do que ele imaginava, conectando soldados com empresas que valorizavam suas habilidades e dedicação. O mais precioso de tudo era o tempo. Estar em casa quando Laura voltava da escola, ir aos jogos de futebol dela, ajudar nos trabalhos de ciências. As olheiras tinham sumido, a tensão permanente nos ombros tinha relaxado. A Lei de Proteção ao Trabalhador, carinhosamente chamada de Lei Mendes, foi aprovada com apoio dos dois lados 4 meses depois que a história dele explodiu. O Porto de Santos virou líder inesperado de um novo movimento de responsabilidade corporativa. As novas políticas deles viraram referência no setor. O antigo prédio onde Tiago morava agora abrigava um centro comunitário para jovens em risco e veteranos. Financiado em parte por doações empresariais e em parte por vaquinhas da vizinhança. Dona Rosa ainda visitava sempre, trazendo empadão de frango e mimando Laura como se nada tivesse mudado. Mas as coisas tinham mudado. Não só para Tiago e Laura, mas para milhares de outros cujas histórias nunca sairiam no jornal, mas cujas vidas agora estavam protegidas por novas regras. Letícia virou visita frequente, trazendo livros que achava que Laura ia gostar. A amizade deles evoluiu naturalmente além da advocacia inicial. Você mudou minha forma de ver as coisas. Ela admitiu uma noite, sentados na varanda enquanto Laura brincava no quintal. Eu era boa no meu trabalho, mas às vezes desconectada das pessoas por trás das histórias. Tiago assentiu. E você me mostrou que às vezes ficar quieto não é a mesma coisa que ser fiel a si mesmo. O gala anual de homenagem aos veteranos foi o primeiro evento formal de Tiago como diretor do programa. Ele estava meio sem jeito no terno novo, vendo as pessoas circularem sob lustres de cristal. Letícia apareceu ao lado dele, elegante num vestido azul simples. Nervoso? Aterrorizado. Ele admitiu com um sorrisinho. Eu me sinto mais à vontade nos bastidores. Às vezes as vozes mais importantes são exatamente aquelas que precisaram ser convencidas a falar. Ela respondeu. Quando Tiago subiu no palco para fazer o discurso, ele viu Laura na primeira fila, radiante de orgulho. Ao lado dela estavam Letícia e o senador Roberto Carvalho, os aliados improváveis que ajudaram a reconstruir seu mundo. Às vezes o mundo esquece seus heróis. Tiago começou, até que uma voz se levanta para lembrar todo mundo. Ele olhou direto para a filha ao terminar. Fazer o certo não precisa de justificativa além do coração que te guia.
É esse o legado que eu espero deixar, não só para minha filha, mas para todo veterano que ainda está encontrando o caminho de casa. Enquanto os aplausos enchiam o salão, Laura correu com um buquê pequeno de flores. Tiago a levantou no colo. O coração do guerreiro silencioso finalmente em paz. Um ano depois daquela noite chuvosa no Porto, Tiago e Laura estavam na inauguração do novo centro comunitário para veteranos e famílias. A placa não tinha nomes, só uma inscrição simples. Para aqueles que servem aos outros antes de si mesmos. Laura, agora com 8 anos, tinha crescido 1 centímetro e ganhado uma confiança que às vezes surpreendia o pai. Ela puxou a mão dele quando a cerimônia terminou. Pai, ela sussurrou. Você ainda é herói agora que tudo voltou ao normal? Tiago se abaixou até a altura dela, vendo nos olhos dela a mesma pergunta que ele já tinha feito para si mesmo muitas vezes. Heroísmo não é o que você faz quando todo mundo tá olhando. Ele disse baixinho. É o que você faz quando ninguém tá. Laura pensou um pouco, depois assentiu. Tipo quando você ainda ajuda a Dona Rosa com as compras, mesmo estando ocupado. Exatamente assim, ele respondeu sorrindo. Atrás deles, a comunidade que eles ajudaram a construir continuava crescendo. Não por causa de um resgate dramático numa noite de chuva, mas por causa de 1000 pequenos atos de bondade que vieram depois, se espalhando a partir